Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana nós vamos conversar sobre o romance maravilhoso. Gente, o que foi isso? O que foi Frankenstein da Mary Shelley na minha vida? Este livro curto, é um livro curto aí, você consegue ler em alguns dias, assim, caso você se dedique exclusivamente a essa leitura. E super fluido, é aquele romance que você tá procurando quando você quer, sabe, desestressar, ler coisas um pouco diferentes. Você não quer pensar muito, mas mesmo assim, se você quiser pensar, o negócio vai te dar alguma coisa no que pensar. Então, se você quer comentar este belíssimo romance desta menina, dessa criança que escreveu isso aqui com 19 anos, pegue aí o seu café, o seu uísque, o seu vinho, fique bastante à vontade, porque eu tô tão empolgada que hoje não tô tomando nada e bora lá. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre a vida da Mary Shelley, mas antes de eu começar a falar um pouco sobre a vida dela, eu quero fazer alguns alertas. É o seguinte, recentemente, a maior parte das pessoas tem usado a vida da Mary Shelley de forma política, seja pela esquerda, seja pela direita, para levantar as suas respectivas bandeiras e aí, usar o Frankenstein como um instrumento político de defesa de alguma ordem ciclana e tal. E assim, como tudo na vida, você pode fazer isso. Só que eu acho que isso é uma limitação que talvez Frankenstein não mereceria, certo? Então vamos lá. A Mary Shelley, ela é filha da Mary Wollstonecraft e do William Godwin. Bom, vocês já conhecem essas figurinhas aqui, porque nós já conversamos sobre elas quando eu comentei sobre o livro da Ana Campanholo, Feminismo, Perversão e Subversão. Ela é uma das figuras centrais da tese da Ana Campanholo. E vocês conhecem o William Godwin por causa do já multi-referenciado livro aqui no canal, que é o Conflito de Visões, do Thomas Sowell. O Thomas Sowell usa o William Godwin como a figurinha, assim, caricata para caracterizar a visão irrestrita de mundo. E a Mary Wollstonecraft é considerada uma proto-feminista, ou seja, os dois eram revolucionários. Eles eram a favor da Revolução Francesa, eles eram os caras muito radicais para a época na qual ambos viveram. Só que apesar de serem contra o casamento, os dois se casaram, assim, né? Contra as instituições burguesas peronomútil, para os outros, para mim, eu vou me casar bonitinho. E infelizmente, a Mary Wollstonecraft morre durante o parto dela, da Mary Shelley. Então, a mãe da Mary Shelley morre durante seu parto. Eu fico imaginando que isso deve ser, assim, a pior forma de nascer do universo. Não consigo imaginar um negócio que deva ser pior do que isso. Porque é super traumatizante. Imagine, sua mãe literalmente deu a vida para você nascer. Então, a vida da Mary Shelley já começa de um jeito não muito bacana, e se desenvolve de um jeito não muito legal, porque imaginem que os pais geralmente são as nossas referências de autoridade conservadoras da vida, né? Por mais que você seja um jovem radical, o seu pai é sempre aquele cara que fica te puxando para trás. E no caso da Mary Shelley, não. O pai dela era o ícone da ala radical do universo. Um cara contra as instituições pré-constituídas e etc. E um cara que tinha uma visão irrestrita da natureza humana, muito flagrante. Como assim uma visão irrestrita da natureza humana? Eu vou deixar linkado aqui para vocês os vídeos gratuitos nos quais eu falo sobre as visões de mundo propostas pelo Thomas Sowell. E você que está dentro da Academia Bocó, é claro que você já sabe que isso foi trabalhado de forma exaustiva no nosso módulo 1, mas basicamente, em um resumo muito breve, a gente pode dizer que o pai da Mary Shelley acreditava que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, o homem nasce bom, naquela frase clássica do Rousseau, e pelo fato das instituições pré-constituídas serem instituições injustas, isso desenvolve a natureza humana para um lado ruim. O homem ele poderia ser altruísta, ele poderia ser generoso, ele não precisa necessariamente ser egoísta. Ele só é assim porque existe um sistema que incentiva os lucros, que incentiva os piores lados da natureza humana. Então, só revolucionando esse sistema que nós poderíamos desenvolver toda a potencialidade existente dentro da natureza humana. E eu imagino que isso foi uma filosofia pesada que a Mary absorveu durante o seu desenvolvimento da sua personalidade. Mas como se já não fosse suficiente, como se tudo isso já não fosse suficiente, ela ainda convive
Muito. Na verdade, ela se casa com o Percy Shelley, que é um poeta inglês famosíssimo por ser um daqueles poetas do lado romântico da vida. E ela também tem, assim, uma espécie de relacionamento conturbado, Lord Byron, trisal, não sei o que que tem, com o Lord Byron, um outro poeta inglês super romântico também, e romântico aqui no sentido dos ideais românticos, não porque eles eram fofinhos, mas no sentido do movimento romântico alemão, Goethe, Sturm und Drang, não sei falar alemão, mas aquele movimento mais voltado por sentir, não importa a qualquer custo e tudo, e a gente conversou também um pouco sobre esse movimento romântico no vídeo que nós temos aqui no canal, que é o vídeo do Isaiah Berlin, as ideias políticas na era romântica e as raízes do romantismo, também tem aqui no canal. Esse também é um dos livros que está ali no nosso módulo 3, é por isso que o Frankenstein é um livro que consegue resumir, reunir várias coisas que nós estamos conversando em sede filosófica aqui, num clássico da literatura inglesa super sensacional. E ela tem esse relacionamento conturbado com Percy Shelley, ele era casado, a mulher dele se suicida grávida, no melhor estilo Ofélia do Hamlet, do Shakespeare. Então, a vida dela e a dessas pessoas que estavam ali ao redor dela sempre tiveram essas pegadas violentas, essas pegadas românticas, essas pegadas vamos viver não importa a que custo. E é claro que isso se reflete na obra do Frankenstein de uma forma ou de outra. Só que não que eu não ache que não sejam válidas essas tentativas de tirar os personagens dos seus contextos dos livros e tentar identificar o que isso representa na vida real da Mary Shelley e tudo. A gente até já fez isso aqui algumas vezes, existem alguns livros que valem a pena. Por exemplo, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. É um livro que, obviamente, é uma espécie de autobiografia do Joseph Conrad. Então é super legal você saber que as coisas que o Capitão Marlowe vivenciou ali no interior do Rio Congo são coisas que o próprio Joseph Conrad provavelmente passou e conseguiu colocar ali de forma escrita. Mas, especificamente para nossa análise aqui do Frankenstein, eu quero levar mais em consideração um negocinho que o Northrop Frye fala na Imaginação Educada, e que ele também fala num livrinho que se chama Sobre Shakespeare, que reúne os ensaios desse grande crítico literário sobre Shakespeare. Naquele livrinho, ele diz que, olha, assim, os personagens, eles existem dentro da literatura. Não fica tentando achar Hamlets fora da literatura, tentar entender, não, porque o filho do Shakespeare chamou Hamlet, tá? Independente se essas pessoas existiram ou não, independente do quanto as experiências pessoais da Mary Shelley influenciaram na criação do Frankenstein, o fato é que você pode analisar e já vai dar assim muita coisa, muito pano para manga, o livro em si mesmo, independente dessas referências externas. Então tá, é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Então eu vou começar discutindo um pouco sobre a visão da natureza para Mary Shelley, e depois a gente aprofunda um pouco mais na questão da personalidade da criação do monstro Frankenstein. E bom, eu digo criação do monstro Frankenstein porque eu sou daquela corrente de pessoas que acredita que o criador e a criatura se misturaram. Porque é o seguinte, nós temos aqui um livro que é escrito em forma de cartas. Só que, na verdade, o que nós temos é uma história dentro da história, aquele estilo narrativo que te permite contar toda uma história dentro de uma história que está se passando ali no tempo presente, que é o mesmo estilo narrativo que, posteriormente, o Joseph Conrad vai usar lá no Coração das Trevas. Se vocês se lembrarem das nossas discussões referentes ao Coração das Trevas, vocês vão se lembrar que a história do Marlowe, na verdade, é o Marlowe contando a própria história para o narrador do livro, e eles, na verdade, estão super em segurança a bordo de um barco ali no Rio Tamisa, na foz do Rio Tamisa. E a primeira coisa que lá no Coração das Trevas a gente percebe é que as visões de natureza para o narrador e para o Marlowe são visões muito diferentes. Então, o Joseph Conrad consegue fazer essa diferenciação para a gente de uma forma literária muito bonita. O narrador, ele olha para o Rio Tamisa e ele vê
o rio Tâmisa bonito, ele resgata uma história bonita do rio Tâmisa, quantos nomes reconhecidos, quanta bravura, quantas honrarias já passaram por ali. Ele acha o pôr do sol muito bonito, aquelas descrições maravilhosas que fazem você querer conhecer o rio Tâmisa. Já o Marlowe, que é um dos personagens da história, ele resgata um passado muito mais primitivo do rio Tâmisa. Então ele enxerga a natureza no sentido muito mais primordial do que o narrador. Ele olha o rio Tâmisa e, ao invés de resgatar o passado glorioso, ele resgata o passado talvez não tão glorioso assim. Ele lembra a provável quantidade de matança que o rio Tâmisa já viu. Se o rio falasse, ele poderia recontar as histórias dos romanos chegando ali, passando o cerol, nos chamados bárbaros. Então ele já tinha tido esse contato com essa natureza intocada, com essa natureza não domesticada, ele consegue ter uma visão mais crua mesmo daquela natureza. Então ele diz, olha, aqui você está falando de um rio que já está controlado, você já está falando de um rio que já está permeado pela civilização, mas a natureza, ela sempre tem aquela sombrinha ali que fica de esguelha, te olhando assim, e apesar dessa ilusão de civilização que nós criamos, apesar dessa tentativa de nos afastar dessa natureza selvagem e primordial, é claro que sempre sobra um restinho de aviso, assim, pelas frestinhas dos muros das civilizações que nós construímos. Assim como sempre sobra uma frestinha na sua própria alma civilizada. Então você acha que você é um cara super racional, você acha que você é um cara super civilizado e bem educado e todas essas coisas do tipo, mas esses desejos mais primordiais que borbulham ali dentro, eles nunca se calam de forma definitiva. Já a natureza aqui descrita pelo primeiro narrador dessa história, que é o capitão Robert Walton, então quando nós encontramos com a história do Frankenstein, nós estamos encontrando esse Walton mandando cartas para sua irmã e contando sobre uma jornada que ele pretende fazer. Ele quer ir em busca ao desconhecido. O desconhecido exerce um fascínio sobre esse cara. E ele tá vivenciando uma situação onde ele tá ali em alguma cidadezinha perdida da Rússia, tentando fretar um navio para levá-lo ali nos confins gelados do mundo, porque ele tá buscando a aurora boreal, ele tá buscando descobrir alguma coisa a mais, certo? Então ele tem esse fascínio por essas zonas inóspitas, por essas zonas não conhecidas, ainda não civilizadas, mas esse capitão, ele tem uma visão romantizada dessas zonas inóspitas. Então, quando ele lembra do frio, ele não fala que o frio é super devastador e congela suas mãos e, meu Deus, eu não consigo nem raciocinar com esse frio que tá fazendo aqui na Sibéria. Ele relembra que esses ventos são ventos que estão vindo do lugar onde ele pretende chegar. Então, esses ventos já prognosticam alguma coisa que ele irá encontrar ali. E toda essa visão muito mais romantizada dessa jornada que ele está prestes a se lançar. E aí, ele até diz que ele já tinha feito espécies de treinamentos, assim, ele já tinha se voluntariado para seguir viagem com navios baleeiros. E aqueles navios baleeiros, que caso você tenha feito a leitura de Moby Dick com a gente, ou pelo menos visto as lives e as resenhas que nós fizemos, existiam baleeiros que caçavam ali na área da Groenlândia, caçavam as baleias da Groenlândia. Então, esses baleeiros caçavam em situações muito extremas, de frio extremo, e devia ser maravilhoso, né? Imagina, a caça de baleias, aquele negócio bizarro que a gente já conheceu como Moby Dick, e você ainda acrescenta o frio congelante do Polo Norte. Mas ele se voluntariou nessa caça de baleias, ele achou o máximo, tudo para ele era o máximo, ele tinha até gostado de ter servido em um posto inferior, e ele serviu em um posto inferior e o capitão do barco até reconheceu as vantagens dele e o promoveu a primeiro imediato. Então tudo é muito bonito, tudo é muito lindo para esse cara que está tentando fazer uma viagem em direção ao desconhecido. E é um tom muito diferente que nós encontramos em Coração das Trevas. Então, esse contraste entre uma natureza mais primordial, pesada, carregada, densa,
E essa natureza romântica que a Mary Shelley descreve é um contraste simplesmente incrível, porque nós conseguimos ver que o mesmo cenário, a mesma situação pode ser descrita de forma muito diferente por um autor e por outro. E é interessante a gente perceber que a Mary Shelley é mulher nesse sentido, porque, veja bem, existe uma tese que nós discutimos aqui no canal de forma recorrente e que nós gostamos bastante dessa tese, que é a tese proposta no livro Sexual Persona, da Camille Paglia, onde ela dirá que as mulheres não têm tanto afastamento com essa natureza primordial, porque nós também funcionamos em ciclos. Então, os mesmos ciclos lunares que obrigam as marés a subir e a descer, acontece com a gente. Então, por mais que você seja uma mulher descoladinha, uma mulher século XXI, todo mês, meu amigo, você vai ser lembrado, minha amiga no caso, né? Você vai ser lembrada de que a natureza, ela tem uma força muito superior a qualquer coisa que você possa planejar. E o ápice disso é durante a gravidez. Na gravidez, realmente, você não tem controle sobre nada e ninguém, você acha que tem algum tipo de controle, e lá no final, durante o parto, você planeja o parto de um jeito e o negócio sai como a natureza quer para Camille Paglia ou como Deus quer para nós que acreditamos em Deus. Então, talvez pelo fato das mulheres não terem essa briga eterna contra a natureza, a gente tem que se adequar aos ciclos infinitos dela. Talvez seja por isso que a Mary Shelley consegue trazer um lado mais calmo da natureza e um lado mais romântico, coisa que os homens que têm esse fascínio incrível por esse lado mais sombrio e obscuro do negócio não conseguem fazer. Mas fato é que esse capitão, ele tá lá nesse navio, ele consegue fretar um navio, ele consegue arrumar a tripulação para fazer essa jornada com ele, e a hora que ele já tá num ponto de congelamento total ali, o navio tá até congelado dentro do mar, ele vê uma figura muito esquisita passando de trenó, e logo em seguida eles resgatam do mar uma figura mais bizarra ainda, e essa figura será o Victor Frankenstein, que é o nosso cientista, o nosso criador da criatura, e o nome dele acabou se confundindo com o nome da própria criatura, e por isso que eu disse o nosso monstro Frankenstein. E acontece uma situação muito engraçada, porque ele tá perdido num bloco de gelo no meio do nada, e o pessoal vai resgatar ele e ele fala: pra onde que esse navio tá indo? Aí o cara, tá indo pro norte. Ah, não, então eu quero ir com você. Como assim você quer ir com a gente? Você tá naufragando aí, você tá quase congelando até a morte, e você ainda quer escolher se eu vou te salvar ou não. E aí ele sobe ao navio, ele tá super fragilizado, e tudo isso é contado pelo viés ali desse Robert Walton, que tá contando pra irmã dele, através das cartas, essas coisas bizarras que estão acontecendo durante a viagem dele. E depois que ele se recupera um pouco, o Dr. Victor Frankenstein vai contar a sua própria história. Então a história dele está dentro dessa história maior, dessa viagem em direção ao Polo Norte, promovida pelo capitão desse navio. E a partir do momento em que o Victor Frankenstein começa a contar a sua própria história, eu quero que vocês vão percebendo assim algumas sutilezas da narrativa. Por isso que eu acho que é muito impressionante a Mary Shelley ter escrito isso com 19 anos. Que mulher fantástica, realmente. Uma pessoa com um dom até mesmo sobrenatural. E no início, como é o próprio Frankenstein que está contando a sua própria história, então logo de cara a gente tem o quê? Um narrador não confiável. Por quê? Quando a gente conta a nossa própria história, nós omitimos naturalmente os aspectos que nós não queremos contar. E apesar dele reforçar várias vezes que ele está falando ali de coração aberto, que ele não quer que o capitão daquele navio cometa os mesmos erros que ele cometeu, é um pseudo conhecido ali, é um pseudo estranho, não é alguém que ele conhece há mais de 85 anos. Então, é lógico que algumas coisas são omitidas. E o que a gente percebe é que o resgate da infância que ele faz é um resgate lúdico, onde não existe nenhum tipo de problema. Então, a família dele é perfeita, a mãe dele é a melhor mãe do mundo, o pai dele é o melhor pai do mundo, os irmãos, nossa, não tem coisa mais legal que os irmãos. A irmã adotiva, que eles chamam de prima, nossa, que pessoa
maravilhosa, não existe defeito nenhum nessa menina que tem origem nobre. E tudo se desenrola a mil flores, e quem tem família sabe que nunca é assim, não existe esse desenrolar de uma vida sem nenhum tipo de problema a florescendo assim. Coisas ruins acontecem, seja com você, seja com a família, seja no trato, alguma indisposição entre irmãos, ciúme, sei lá, essas coisas acontecem. Isso é o natural da vida, mas isso não acontece na vida do Victor Frankenstein. E o relacionamento dele com essa prima, que é a Elizabeth, é um relacionamento super, ai, mil maravilhas e tudo, até o momento em que ele começa a se interessar pelo estudo das ciências naturais. Vamos lá. Os naturalistas alemães. Nós discutimos um pouco sobre esse assunto quando nós conversamos sobre o Moby Dick, porque o Herman Melville é uma espécie de naturalista. Opa, tá me mexendo. É uma espécie de naturalista inglês, sim. E existe muito a ser pesquisado sobre os naturalistas que são os precursores do Francis Bacon. Então, eles são os precursores do método científico propriamente dito. Eles são aquelas primeiras pessoas que passaram a enxergar a natureza com um olhar mais objetivo, numa tentativa de categorização e numa tentativa de fazer ciência. Só que o que primeiro atrai a atenção do Victor Frankenstein são os... eu esqueci o nome agora, é aquele pessoal lá da era medieval que faz coisinhas e que acha a pedra filosofal. São os alquimistas que chamam a atenção primeiro do Frankenstein. Ele passa um tempo razoável estudando alquimia e estudando o que a gente chama de magia. Então ele tenta fazer magia. Veja só, o pai do Adrian Leverkan lá em Dr. Fausto é um cara também que é mexido ali nesses negócios meio esquisitos ali de alquimia. Nossa, quem falar, Paulo Coelho aqui, de dar um tapa na cara. Mas tá, ele se interessa pelos naturalistas posteriormente e tal, tem interesse sobre a alquimia e vai para uma cidade estudar depois do falecimento da mãe. O falecimento da mãe é a primeira coisa de ruim que acontece na vida desse cara e também é tratado de uma forma super natural, tipo, ai, minha mãe morreu de escarlatina e tudo, e a gente teve ali o luto necessário e pronto, cada um seguiu a sua vida, meu pai seguiu a vida dele, então ninguém sucumbiu também depois que a mãe dele morreu. Outro ponto esquisito, porque se a mãe era um negócio tão importante, a base, o pilar da família, como assim todo mundo superou a morte da mãe de uma forma muito tranquila? Então ele vai estudar nessa cidade, porque ele acha que a mãe gostaria que ele seguisse a vida, tal, todas essas... tá lá. Eu achei isso muito esquisito. E quando ele chega lá, aí sim ele é apresentado às ciências naturais propriamente ditas, ao estado da arte no que diz respeito à ciência e às pesquisas científicas, e ele é um cara que já tem ali um instinto muito bom de pesquisador, e ele junta o A com B, ele junta a alquimia que ele estudou, a parte lá de magia negra, com o método científico, e bum, ele consegue encontrar a origem da vida, e ele passa 2 anos focado em tentar criar uma criatura à imagem e semelhança do homem, né? E aqui a gente já fica pensando assim, a maior referência de Frankenstein é o Paraíso Perdido, do Milton. A gente já tem aqui a primeira e a segunda parte, e eu tive que ler a terceira e última parte, que trata da queda do homem propriamente dita, para, enfim, compreender melhor o Frankenstein. Então, em breve, nós conversaremos sobre essa terceira parte aqui do Paraíso Perdido. O homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, já não é um negócio muito bacana. Aí imagina a cópia da cópia. Lembra lá Platão reclamando de todos os tipos de arte, dizendo que as artes eram cópias da cópia. Pensa aí, então, o que surge quando você cria a cópia da cópia do homem? O homem já é a cópia de alguma coisa perfeita. Você já está copiando algo imperfeito. Então surge o monstro Frankenstein. E ao ver a sua criação, ele se horroriza e simplesmente finge que nada existiu, deixa o monstro fugir e se virar para lá. Então a primeira sensação que ele teve não foi olhar para aquilo tudo e pensar, nossa, como isso é bom, que foi a sensação que Deus teve quando nos criou, né? Ele olhou para tudo aquilo e viu que era bom. Não, ele olhou para aquilo e viu, bizarro, terrível isso que eu criei.
pernas pra que te quero, mete o pé e deixa o monstro à solta. E essa rejeição inicial do seu próprio criador já é um negócio que o monstro tem que lidar com isso, né? E o monstro fica muito tempo perdido até o momento em que acontece um assassinato na cidade original do Victor Frankenstein, que é Genebra, na Suíça. E aí que o Victor Frankenstein começa a se perguntar se o monstro poderia ter sido o causador daquilo. E eu não vou contar muito mais a história, mas fato é que em determinado momento o Frankenstein encontra com o monstro e aí o monstro vai contar a sua história. Então, você tem a história do monstro dentro da história do Frankenstein que está dentro da história maior do Robert Walton. E a história contada pelo monstro é mais ou menos a seguinte: olha, você me criou, eu era uma criatura que tinha todo o potencial para ser boa, eu tinha generosidade no meu coração, eu olhava para as coisas belas do mundo e via que elas eram belas na minha inocência. Eu via aquilo tudo e pensava como seria bom fazer parte disso, mas o mundo me forçou a ser ruim. Todas as pessoas com as quais eu tentei travar contato me rejeitaram, a começar pelo meu próprio criador. Eu vigiei uma família durante muito tempo, cuidei dessa família durante muito tempo de forma anônima, e assim que eles me conheceram, eles simplesmente mudaram pernas para que te quero também. Então, tudo que eu tive contato foi com o horror. Então, foi por isso que eu me transformei em um assassino. Eu não tinha outra escolha. Então, aqui tá, assim, na camada superficial, a gente tem claríssimo a ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Então, o bom selvagem criado aqui pela Mary Shelley, essa primeira camada é claríssima. Mas olha só que interessante o negócio que o Northrop Frye fala nesse livrinho aqui, que não tem a ver com Frankenstein, mas que a reflexão faz todo sentido para Frankenstein. Olha só. Conforme pro Frye, toda a criação da literatura parte do homem tendo que compreender e tendo que resolver os assuntos dele com outros homens e dele com as criações da natureza. Então, toda a literatura surge do conflito homem e natureza. E é daí que você extrai os principais motivos para que sejam construídas as histórias. Então, ele diz: olha, conforme a civilização se desenvolve, ficamos mais preocupados com a vida humana e menos conscientes da nossa relação com a natureza não humana. A literatura reflete essa mudança. Quanto mais avançada é a civilização, mais tende sua literatura a lidar com conflitos e problemas puramente humanos. Os deuses e heróis dos mitos antigos entram em extinção, dando lugar a pessoas como nós. Em Shakespeare, ainda nos deparamos com heróis que veem fantasmas e se expressam em magnífica poesia, mas no tempo de Esperando Godot, de Samuel Beckett, os personagens já falam em prosa e são eles próprios os fantasmas. Então vamos substituir aqui, ó. Ao invés da gente falar Esperando Godot, de Samuel Beckett, vamos falar de Frankenstein, da Mary Shelley. Os personagens já falam em prosa e eles próprios são os fantasmas. É preciso atentar às figuras de linguagem usadas por um autor, às suas imagens e símbolos, para perceber que, sob toda a complexidade da vida humana, ainda somos assombrados, ainda temos aquele olhar inquieto para uma natureza exótica e que ainda não fomos capazes de superá-lo. Acima de tudo, é preciso atentar ao todo de uma obra literária, ao seu título, ao seu tema principal, ou seja, ao propósito do autor, para entender como a literatura ainda cumpre a mesma função que no passado cabia à mitologia, só que preenchendo as enormes figuras turvas dela com um jogo mais nítido de luz e de sombras. Então, olha só, na época da Mary Shelley, nós estamos falando aqui da era do iluminismo, da era da razão. Não tinha mais espaço para monstros, para criaturas mitológicas aqui. Então, essa criatura monstruosa, ela funciona dentro do Frankenstein como uma espécie de sombra do Victor Frankenstein. E aqui eu não vou entrar naquela discussão arquétipa que a gente tá borbulhando nessa discussão lá no clube de discussão da Academia Bocó.
se arquetipamente lá nos negócios de psicanálise a gente pode encarar a criatura como uma sombra ou como o próprio criador, porque eles acabam se fundindo como uma imitação, como um duplo do Victor Frankenstein. Mas aqui a gente percebe que a criatura funciona como uma espécie de sombra do Victor Frankenstein. Então, assim, não tem espaço para fantasmas mais na época da Iluminação. Mas eu criei o meu próprio fantasma. Eu criei o meu próprio monstro. E o meu próprio monstro, ele incorpora tudo aquilo que eu não quis pensar sobre. Então, talvez a infância do Victor Frankenstein não tenha sido tão bonita. Talvez os seus relacionamentos com a sua família não tenham sido relacionamentos tão legais assim. Talvez o Victor Frankenstein esteja omitindo coisas para nós durante a sua narrativa da sua própria vida. E essas coisas que ele está omitindo vem à tona com a criação do monstro. E o mais interessante é que o monstro, apesar dele ter sido criado bom, ele também se corrompe. Então, independente da discussão se foi as instituições que o corromperam, foi o meio no qual ele esteve inserido que o corrompeu, quem que levou a Eva a comer a maçã? Foi a serpente? A Eva mesmo que iria comer de qualquer jeito? Não sei o que tem. Independente dessa discussão, fato é que houve esse corrompimento, certo? Houve o pecado dentro dessa nova criatura criada à imagem e semelhança do homem. E havendo pecado, a primeira coisa que a criatura faz é o primeiro grande pecado que acontece lá em Gênesis, que é o assassinato. E não só qualquer assassinato, mas também um fratricídio. Vocês conseguem entender? Cara, que coisa maravilhosa. Vocês conseguem entender que, apesar da Mary Shelley ser criada em um ambiente muito secular, cético, apesar dos pais dela serem ateus, inclusive, e provavelmente isso foi passado para ela, e todo mundo que está ali no entorno dela está rejeitando as instituições vigentes, ninguém quer casar, ninguém quer ter filho, não sei o que tem. Ela faz uma história quando ela é novinha, quando ela ainda não conseguiu racionalizar muito bem todos esses pensamentos filosóficos que permeiam a cabeça dela. Ela faz uma história onde ela recria o Gênesis da Bíblia, onde ela recria a história do paraíso perdido, que assombra a criatura e que provavelmente também assombrou a própria autora, onde os mesmos questionamentos feitos pelo Adão ao seu criador são os questionamentos do monstro ao seu criador. Então, por que você me fez? Eu nem queria estar aqui mesmo. Por que você me tirou do barro? Que espécie de monstro sou eu? Por que você fez um negócio tão horrível, tão monstruoso? Depois da queda aqui, a Eva e o Adão começam a se perguntar exatamente isso. Não, mas por que me colocar no paraíso se depois você ia me tirar do paraíso? E se você é onisciente, você já sabia que isso ia acontecer e tal. Mas vamos discutir os peripécias aqui do Paraíso Perdido depois que a gente terminar essa leitura. Mas então percebam o quanto esse romancezinho muito curtinho da Mary Shelley é simplesmente fantástico. É simplesmente... Cara, sério, que livro... Gente, leiam, simplesmente. Leiam sobre a vida da Mary Shelley, façam os seus próprios julgamentos aí, que a gente ainda continuará fazendo os nossos próprios julgamentos aqui e continuaremos analisando as questões mais psicológicas desse romance aqui e as questões naturalísticas também, porque essa abordagem mais benevolente da natureza permeia o romance inteiro. Então, em nenhum momento a floresta, mesmo à noite, ela aparece como algo maligno. O Victor Frankenstein sempre se sente acolhido quando ele está em meio àquela natureza da Suíça, que é uma natureza domesticada, né? Eu não imagino algum lugar da Suíça que não seja domesticado. Mas a visão de natureza romântica permeia o romance inteiro. Em nenhum momento a Mary Shelley escorrega ali para uma natureza mais primitiva, mais profunda e mais caótica. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.